Vem, meu povo! Passei a noite pensando nele, um absurdo. Quem é ele? Meu povo, eu passei a noite pensando, sabem quem? Na força de Deus. Em Ezequiel. Ezequiel significa isso. A força de Deus. É isso mesmo. A força de Deus ou Deus fortalece. Nós estamos no mês de setembro. Eu prometi para vocês que eu iria ler para vocês um trecho do livro de Ezequiel. Se você ainda não é inscrito no meu canal, sim, queridos e queridas, eu vou sim pedir para que você se inscreva no meu canal Bíblia com Francisca, acionar o sininho das notificações e vir participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Não importa o tempo, nem importa o muito aqui. O que importa é a qualidade dos textos, aquilo que você está aprendendo aqui. Também quero que você aproveite e compartilha este canal, esses textos, esses conteúdos com teus contatos, com tua família, com teus amigos, com teus inimigos. Enfim, vai que de repente tu traz o teu inimigo para cá, para que ele se converta naquilo que é realmente bom, naquilo que é do bem, naquilo que é bom, que é verdadeiro, que faz parte da Emet, que faz parte da verdade, tá bom? Então, olha só, convida lá os seus amigos, pede para eles acionarem o sininho das notificações. Por enquanto você não paga nada, você coloca sua curtida, ou se você não gosta, não tem problema, você não precisa curtir, você não precisa se inscrever, você nem precisa vir aqui, e muito menos para fazer comentários odiosos, comentários maldosos. Não há necessidade, não perca seu tempo aqui, tá? Usar seu tempo útil de vida em outro lugar. Se você não gosta, agora, se você gosta destes conteúdos bíblicos, das narrativas bíblicas, então, olha só, pega a sua Bíblia, pega o seu Tanar, sim, porque o livro de Ezequiel está no Tanar, que é, para quem é judeu, sabe exatamente onde está. Faz parte da cultura judaica. Judaico-cristão, vou dizer assim, porque todo cristão tem por obrigação conhecer os textos que fazem parte da cultura de Jesus. Vocês sabem que Yeshua HaMashiach, para os cristãos, né? Jesus, o Cristo, Jesus, ele era judeu. Ele viveu como judeu e pode-se dizer, eu posso dizer, afirmar para vocês que ele viveu como um judeu bem ortodoxo, até mais do que os ortodoxos, só para vocês terem uma ideia. Então, Jesus, ele nasceu judeu, ele viveu como judeu e morreu como judeu. Jesus não criou uma religião para competir com a religião dele, da qual ele nasceu, não. Ele queria fazer uma reforma, melhorar, né, o entendimento da sua religião hebraica, tá bom? Então é isso. Agora, você pode pegar o seu vinho, sim, você pode tomar vinho, só não pode encher a cara e fazer barraco na vida de ninguém, nem na sua casa, nem em ninguém. Agora, se você não tem equilíbrio é melhor você não nem tocar. Você pode pegar sua cerveja, seu corote, o seu chimarrão, o seu chá, sua água. Vai lá, eu espero. Enquanto isso, eu vou esclarecer algumas coisas aqui para vocês em relação a este livro. Vamos lá. Aqui eu estou com o Tanar. Vocês veem aí, ó. O livro se chama Ezequiel. Ezequiel significa a força de Deus. Aqui é um Tanar
ele está em hebraico, né? Vocês estão vendo aqui o nome de Ezequiel em hebraico, e Ezequiel, aí tem o Yud, enfim. Ó, até o Ezequiel. E você também pode ler, já que se você é judeu e não sabe hebraico, isso acontece também. Existem muitos filhos de judeu, pessoas da religião hebraica, quer dizer, do judaísmo, que não sabem ler o hebraico, tá? Então, olha só, ainda assim você tem acesso à tradução dos livros da sua cultura em português. Então, olha só, não se aveste com isso não, tá bom? Olha aqui, ó. Tem em português também, ó. Em hebraico, para você que sabe ler hebraico, os antigos aí sabem ler hebraico. Aqui, ó. Ezequiel e Ezequiel. Ezequiel, profeta, tá bom? Então, você tem a chance, porque o Tanar já vem, olha só, eu tenho, por exemplo, esse Tanar completo, hebraico em português, que é da editora Sefer Editora, tá bom? E a edição é... Aí eu não consigo enxergar aqui. Mas eu só sei que ela tem aqui 35 anos, enfim, é da editora Sefer, tá bom, gente? Olha aqui, ó. Sefer Tanar, editora Sefer. Sefer significa saber, entendimento, estudo, tá bom? Aprendizado, enfim. Aqui, ó, você pode ir na livraria Sefer, ok? E adquirir o seu, ou você pode pedir pelo site também. Aqui é no caso, para quem é judeu e tá acompanhando aqui por um acaso, e aí você começa a ler também. Aqui. Começa sempre assim. No quinto dia do quarto mês, do 30º ano, estando eu do exílio, enfim, é assim que começa. Aqui no Tanar, tá, gente? Aqui é em hebraico, vocês sabem que os textos foram escritos em hebraico. Aqui tá no original, tá bom? Por que eu tô mostrando esses livros? Porque existe muitas brigas no sentido divisórias em relação, eu escuto muito dizer assim, a Igreja Católica esculhambou a Bíblia, os textos bíblicos foram todos mexidos pela Igreja Católica. Aqui eu mostrei um texto em hebraico para vocês, para que vocês possam lê-lo, caso vocês, né, quem sabe o hebraico vai ler. E vai perceber que não existe mudança nenhuma no texto. A Igreja Católica não tinha todo esse poder. Não é assim, ela simplesmente pega dos hebreus os seus livros e aí traduz. Beleza? A Igreja Católica não inventou nada da Bíblia, muito pelo contrário, ela pega os textos originais e traduz. E ela pega também alguns textos que muitas Bíblias não existem. Por quê? Mas são textos dos hebreus. Só que aí a questão de divisão aí entre os adeptos de algumas divisões, de alguns cismas. Então tem Bíblias, por exemplo, como a Bíblia Ferreira de Almeida, ela não tem todos os livros que a Igreja Católica traduziu. Isso não significa que esses livros sejam da Igreja Católica, não são da Igreja Católica, mas são de tradições hebraicas, tá bom? Olha só, você também pode ler este livro, Ezequiel, aqui tem, ó, Ezequiel, nesta Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia da Mulher, Leitura, Devoção e Estudo, da Nova Edição. A editora é Nova Edição, tá bom? E é da Sociedade Bíblica do Brasil, que também pega do original, o hebraico, eles traduzem do original do hebraico, possivelmente da Bíblia Stuttgartense, e se utilizam e traduzem, tá bom? Outra Bíblia que eu vou mostrar para vocês, onde tem Ezequiel. A Bíblia das Paulinas, por exemplo, a Bíblia das Paulinas, ela também traz o livro de Ezequiel. É uma Bíblia católica, ela traz o livro de Ezequiel. E, por sinal, bem traduzido. Vou já dizer por quê. O texto de Ezequiel, nesta Bíblia das Paulinas, foi traduzido pela professora doutora em Teologia Bíblica,
lá pela PUC do Rio de Janeiro, a professora Maria de Lourdes Correia Lima. Eu não conheço ninguém aqui nesse Brasil, que traduza livros dos profetas melhor do que ela. Não conheço, tá? Ela é a melhor, uma das melhores tradutoras. Eu digo assim, para mim, ela é a melhor tradutora de profetas no Brasil. A aula dela é show. Meu Deus, que incrível. Então, ela traduziu os livros de Ezequiel, Oséias, Amós, Miqueias, Rabacuque, Ageu, enfim, Zacarias, enfim, para vocês verem como ela é fera, tá bom? Essa daqui, ó, a Bíblia da Editoras Paulinas, tá bom? Aí você vai dizer assim, mas Francisca, você que é crente, você que é evangélico significa aquele que é adepto ao evangelho, tá bom, gente? Para mim, todo mundo que, seja lá qual denominação for, é cristão. Cristão significa o quê? Ungido, porque vem de Cristo. Cristo significa ungido. Cristo é a palavra grega que é traduzida do hebraico Mashiach. Mashiach significa Messias, ungido, tá bom? Então você diz assim, eu não gosto da Bíblia católica. Não tem problema. Mas saiba que você pode ler o livro de Ezequiel, na Bíblia católica. Você pode ler também aqui numa Bíblia de tradução do Ferreira de Almeida, da Sociedade Bíblica do Brasil. Você pode também ler a do David Stern, que é a Bíblia Judaica Completa em português. Você também pode ler ela, não tem problema. O texto é o mesmo texto, só muda algumas coisas, questões de nomes e linguagem, mas de tradução, tá bom? Mas é o mesmo texto. Aí você diz assim, mas eu não gosto de ler a Bíblia das Paulinas. Por isso. Você tem os seus motivos. Aliás, todo mundo tem algum motivo para não ler certas traduções. Você pode ler também aqui, ó, a Bíblia de Jerusalém, que é da Paulus, tá? Tem Ezequiel também. E, aliás, tem estudos, ali, a Bíblia das Paulinas também vem a nota de rodapé maravilhosa, você pode ler bem tranquilo, tem várias explicações, e, como eu falei, você diz assim, mas eu sou tradicional romana, eu sou católico tradicional romano, eu não leio outra Bíblia senão a Vulgata. Então, vamos lá. Se você sabe ler latim, então pega uma Vulgata aí, né? Se você sabe ler latim e é abastardo, né? Então, possivelmente, você deve ter uma Vulgata em latim na sua casa, né? Saiba que uma Vulgata custa em torno aí de R$500, assim como a Stuttgartense, que custa R$1.000. Eu digo isso porque a gente que compra a Bíblia, que trabalha com essa ferramenta chamada Bíblia significa livros, a gente sabe que são caros. Bíblia, conhecimento, gente, é caro. Não é assim, você vem aqui, consome o meu conteúdo de graça, ainda sai falando, né? Como todo mundo que se nutre sempre sai falando do restaurante do qual come, né? Então, não é diferente aqui. Então, você pode ler também a Bíblia Sagrada, aqui já até saiu, a Bíblia Sagrada, aqui, ó, Eclésia, aqui, tá vendo? Eclésia significa reunião ou igreja, tá? Eclésia significa assembleia, significa igreja, eclésia, igreja. Reunião, conjunto de pessoas, entendeu? Então, quando a gente estuda um pouco de filosofia, a gente vai entendendo também as palavras que vêm, né, do grego, que vêm do latim, enfim. Então, dificilmente alguém vai nos enganar por meio de palavras. Por quê? Porque você vê que existe muitas guerras aí de palavras. Eu não gosto da Bíblia tal, porque a linguagem dela é assim, assim, assim. Então, simplesmente, quando você conhece os idiomas, a questão idiomática, você já não vai estar nem aí
para essas questões. Você vai ler qualquer uma e tá tudo certo. Você vai até se beneficiar de todas essas guerras de ideias, de línguas, enfim, que começam a querer fazer a divisão entre nós, tal divisão que não existe de verdade, porque a igreja de Cristo, a igreja do ungido, do Cristo, ela não está dividida. O que está dividido são as instituições que se utilizam desses textos para se manterem no poder de alguma forma ou ganhar com isso. Vocês percebem que nós estamos no ano de eleição e a guerra religiosa entrou em ação em relação àquela pessoa, eu vou falar assim, a uma pessoa que tem falado certas verdades, que claro, quem está no poder não gosta, seja no poder da mídia, né, que leva a notícia, que vende a notícia para você, seja aquele que utiliza a palavra de Deus para se beneficiar em relação aos seus dízimos, aos seus bens, né? E também aqueles que querem se manter no governo, que se utilizam naqueles momentos de eleições para angariar mentes incautas, mentes que não conseguem identificar quem é quem ali e acredita, né? Acredita às vezes nessas pessoas, mas no fundo esses três sistemas eles querem apenas a tua alma. Que você vá lá, dá um cliquezinho e tá tudo certo. Depois eles nem te conhecem mais. É assim que funciona. Assim como pessoas que são muito falsas, que se utilizam de enganação para vender certos produtos também, às vezes apresentam um produto extremamente lindo, maravilhoso, mas ali por trás existe uma percepção de falsidade, de enganação. Tô dizendo que tem quem goste, mas você tem que saber aonde você está atrelado a isso, né? O que não falta são pessoas querendo vender seus produtos para pessoas otárias, né? Haja vista, nós temos aí os casos que vieram à tona a respeito dos, como que se fala? Dos games, vou falar assim, né? Quem gosta dos bacarás da vida, vamos falar assim. Você sabe o que é bacará? Bacará, além de ser uma cidade na França, é o nome de um cristal maravilhoso, é o nome de um perfume maravilhoso também, que aqui eles vendem um absurdo. Aqui no Brasil custa 4.500, lá na Europa a gente compra 2.000, tá tranquilo, um vidrão. Bacará lá do Francis Kurkdjian, que é um dos melhores designers de perfume. Então, vou falar assim, e além de ser bacará, também está ligado a jogos. Um jogo que foi inventado na Itália, foi para a França, enfim. Então, para aqueles, vocês sabem que nesse jogo político, nesse jogo da vida, nesse jogo, vou falar assim, nesse bacará da vida, existem diversas enganações, onde todos querem sempre vender alguma coisa, ou vender que são bonzinhos, ou vender que são seus produtos, ou vender uma história, um storytelling, que é muito tá na moda, mas sempre existe os grupos, que são os grupos sociais do povão, do povo, eu me incluo nele, eu sou povo também, acredito que você também faz parte do povo. Existe o grupo político, existe o grupo religioso e, enfim, mas todos querem estar sendo beneficiados por alguma coisa, com alguma coisa. Em geral, o povo é o que mais paga, né? É nesse sentido. E o que tem a ver tudo isso com o que você vai falar, Francisca? Bom, o livro de Ezequiel, a profecia de Ezequiel, eu vou ler aqui um pouquinho para vocês do que se trata. Esse livro, ele fala, por exemplo, do exílio do povo, de governos, de várias situações das quais a gente vive. Eu vou escolher um trecho somente para falar sobre esse livro com vocês. Vamos lá. Autor
Data e destinatário. O ministério do profeta Ezequiel é situado segundo as primeiras palavras do livro, conforme Ezequiel 1, versículo 2 a 3, que se dá onde? Na Babilônia, nos caldeus. Vocês já ouviram falar em numerologia caldeu? Quando se fala numerologia caldeu, está referindo-se à Babilônia. A Babilônia é um centro, é um lugar onde eles adoravam muitos deuses, havia muitas adivinhações, muitos oráculos, muita escravidão, muita enganação. Então, a gente pode também utilizar isso para a gente. Aonde você está? Você está na Babilônia ou você já entrou num acordo, num relacionamento legal com Deus? Ou você está na Babilônia, você tem que ver, ou você está na Babilônia, que é na enganação, ou você está no Egito, ou você está realmente na terra que emana leite e mel. Vocês vão perceber que alguns trechos aqui, Deus manda o profeta engolir o livro, o rolo. O rolo é sempre a Torá. E o que significa isso? O profeta diz que ele come esse rolo e é mais doce do que o mel, porque a palavra de Deus é doce como o mel, realmente, gente, tá? Então, olha só, está na Babilônia, no tempo do exílio. O que é exílio? É quando alguns que têm dinheiro, tem que ter dinheiro para você poder se exilar, né? Tem muitas pessoas brasileiras que vivem exilados pelo mundo, às vezes por questões políticas, outras por questões de guerra, outras por questões econômicas, enfim, isso sempre vai existir, tá? Então, olha só, no tempo exílico, a partir do 5º ano da deportação do rei Joaquim, provavelmente em 593. Hipoteticamente, a gente nunca dá uma data correta, assim, tem certeza de nada, tá, gente? Que corresponde à obscura referência ao 30º ano de Ezequiel, no caso, Ezequiel 1. O livro que leva o seu nome contém uma série de oráculos. O que são oráculos? São vaticínios, são... como que se fala? Tão em voga hoje, previsões, né? Visões proféticas, enfim, aí você tem que ver aí quem realmente é profeta de verdade, quem não é, tá bom? É muito fácil dizer, vai ter problemas no clima e tudo mais. A gente tá vendo isso, gente. Talvez aqui no Brasil a gente não observe isso, porque a gente vive num paraíso, graças a Deus. Mas existe, por exemplo, lá no norte, estão queimando tudo. Você olha o ar completamente tomado pela fumaça, entendeu? Quem tá lá o povo lá do Humaitá já tá conseguindo ver isso assim facilmente quando madeira não aparece, enfim, tá bom? Aliás, beijo para vocês que estão no Humaitá, para vocês que são de Apuí, para vocês que são de Pirapitinga, acho que é isso, né? Então, um grande beijo para vocês que estão lendo esse livro de Ezequiel do Oiapoque ao Chuí, né? Então, vamos lá. Então, a gente consegue enxergar quem são os profetas atualmente, os profetas do clima, gente. Os cientistas estão aí nos alertando o que vai acontecer, e a gente acha que não tem nada a ver conosco, tá? Então, olha só, aqui fala a respeito de oráculos datados, sendo mais recente data registrada do ano 571, Ezequiel 29. Aliás, o livro de Ezequiel, ele contém 48 capítulos. Eu não vou lê-lo todo, tá? Mas uma partezinha nós vamos ler aqui, sim. Mesmo supondo que o escrito possa ter passado por uma redação, ou seja, ele pode ter sido limpo numa redação, enfim, não quando há redação, significa que ele foi melhorado. É isso, entendeu? Foi passado por redatores e, enfim, como que eu posso dizer isso? Você escreve um texto, eu mesma, de repente, escrevo um texto, mas aí eu passo para alguém corrigir, enfim, olha, né? Você quer melhorar aqui, sei lá, é uma questão do português, ou então insere alguma coisa aí que você acha que vai ser legal, enfim, é nesse sentido, tá bom? Isso não significa que o texto tenha sido manipulado, assim, de forma
como que se fala? Para o erro, não, isso não, tá bom? Então, olha só. Cadê? O escrito possa ter sido passado por uma redação mais ou menos longa. Estes limites temporais distinguem duas épocas do ministério do profeta, antes e depois da queda de Jerusalém por Nabucodonosor. Quem é o Nabucodonosor de hoje nosso? Veja aí. Rei dos Babilônios, em 587 em diante. A isso correspondem duas ênfases em seu anúncio. Antes da queda de Jerusalém, o profeta admoesta o povo, aponta seus erros, aqui eles colocam pecados, mas eu gosto mais da palavra erro, tá? Aponta seus erros, o que levarão ao desastre nacional após a queda. Ele vela para que para que o povo mantenha os marcos essenciais de sua fé, na esperança de que Deus o faça retornar à terra. O fato de o profeta ter grande interesse por Jerusalém levou alguns autores no século passado a pensarem que seu anúncio se teria desenvolvido em duas fases, primeiramente em Judá e em seguida na Babilônia. Isso seria confirmado pela dupla narrativa da vocação, a visão do rolo, né? Seria a experiência inicial em Jerusalém e a visão da glória de Deus. Aqui também o profeta fala a respeito da glória de Deus. A segunda na Babilônia, que é no exílio. Atualmente, essa distinção não é mais defendida. O interesse por Jerusalém se explica bem, de um lado, pelas circunstâncias históricas, os anos de grande turbulência que precedem sua queda na mão dos babilônios, de outro, pela centralidade que a cidade e o templo ocupam na fé israelita. Características do livro são, entre outros elementos, as numerosas visões e os fatos chamativos aos quais o profeta está ligado. Ezequiel realiza ações aparentemente estranhas e vivencia muitas vezes êxtases extraordinárias. Não, mentira, gente, não é isso não, tá? De modo tão enigmático quanto a excepcionalidade de sua experiência em um misto de realidade e sonho, marcado por expressões fixas, pleonasmos abundantes e repetições marcantes. O livro se apresenta como um todo bem organizado e coeso, contudo, podem ser percebidos sinais significativos de que seja fruto de um processo redacional complexo. Se já na sua dupla introdução sinaliza esses fatos, também outros dados o ilustram. Enquanto os capítulos 1 a 24, os oráculos são formulados como pequenas unidades. Nos capítulos finais, as unidades textuais são de maiores dimensões, organizando-se, sobretudo, pela temática. De outro lado, em meio à palavra de juízo, surgem esporadicamente anúncios promissores. E em contraposição, palavras de juízo, encontram-se as promessas. Ou seja, o livro de Ezequiel, além de estar te alertando para algumas coisas que podem vir a acontecer e vão acontecer, isso aconteceu lá com o povo, também pode acontecer também. Vamos ver algumas coisas que acontecem nos dias de hoje, né, meu povo? Então, eu vou deixar essa questão da vocação, por exemplo, eu vou ler aqui a visão da glória do Senhor. Vamos lá. A visão da glória do Senhor está no primeiro capítulo. Olhei e eis que vi um vento tempestuoso que vinha do norte. Notem, não é lá do norte do Amazonas, é do norte da terra, tá? Uma grande nuvem e um fogo zigue-zagueante com um esplendor a seu redor. Em seu meio. No meio do fogo havia algo que tinha a aparência de relâmpago, e em seu centro havia algo semelhante a 4 seres vivos. Se você observar também, lendo o Apocalipse, você vai lembrar do livro de Ezequiel, tá bom?
as visões de Ezequiel, seres vivos. Este era seu aspecto. Tinham a semelhança de um ser humano, tá? Cada um tinha 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram pernas retas, seus pés eram como a pata de um novilho, de um boi, tá? De um bicho. E eram brilhantes com uma aparência de bronze polido. Sob suas asas haviam mãos humanas em seus 4 lados. E 4 eram suas faces e suas asas. Suas asas juntavam-se uma à outra. Não se voltavam para trás ao se moverem. Cada um se movia para frente. Suas faces tinham a semelhança da face de um humano. De face de leão, leão representa governo, tá? Do lado direito, cada uma das 4 faces de touro. O touro, o animal, sempre representa sacrifício, tá? A questão dos sacerdotes, tá bom? Sacrifício. Bicho tá sempre, ainda mais touro, boi, tá sempre ligado a sacrifício, tá bom? De outro lado, do lado esquerdo, peraí, deixa eu voltar aqui de novo. Do lado direito, cada um dos 4, de face de touro, do outro lado esquerdo. Cada um dos 4 e de face de águia. A águia está representando o espírito, é a visão mais alta, é a visão de Deus, enfim, tudo isso aí, tá bom? Cada um dos 4, suas faces, tá ligado, a águia está ligada ao mundo espiritual, tá bom? Suas faces e suas asas se estendiam para cima. Em cada um, 2 asas se tocavam e 2 cobriam seus corpos. Cada um se moviam para frente, para onde o espírito movia-se. Espírito vem de ruar, tá bom? O espírito é sempre de Deus, gente. Não é aqueles espíritos que, o espírito baixou não sei aonde. Isso não é espírito, tá bom? Isso aí é outra coisa, mas não tem nada a ver com o espírito, não. É pneuma, tá? Vocês fiquem espertos aí com a questão da linguagem. Vocês podem ser... A alma de vocês pode ser pega, vocês nem sabem o porquê. Não pega não, porque a alma é de Deus, entendeu? O espírito é uma coisa... Moviam-se, vamos lá. Não se voltavam para trás ao se moverem. E quanto à semelhança dos seres vivos, seus aspectos eram como de carvões incandescentes, que ardiam como aspectos de tocha, com aspecto de tocha. O fogo se movia entre os seres vivos. Seu esplendor era de fogo, e do fogo saía um fulgor. Os seres vivos corriam e voltavam com aspectos de centelha. Nós somos centelhas divinas. Agora, eu vou ler para vocês aqui o capítulo 3, que é bem legal. Então, vocês já estão vendo que Ezequiel usa toda uma linguagem metafórica com os animais e tudo mais. Para vocês que vêm aqui no meu canal, vocês já sabem que algumas coisas aqui, por exemplo, a questão do boi, se você for ver a playlist do Novo Testamento, você vai entender muitas coisas lá, os significados de muitas coisas, tá bom? Olha só, no capítulo 3 ele diz assim... Ele me disse, porque Ezequiel já foi chamado para a missão e tudo mais, olha só, ele já foi chamado e enviado, tá bom? Então, no capítulo 3, ele diz assim, ele me disse, filho do homem, essa é uma das expressões que você vai ouvir sempre, a questão aqui do filho do homem, lá em Apocalipse do mesmo jeito, eu acho que em Daniel também, tá? Ele me disse... Filho do homem, come, aqui que eu falei para vocês a respeito de comer o rolo, né? Olha só. Ele me disse, filho do homem, come o que encontras, come este rolo. Qual é este rolo? É a palavra de Deus. É a Torá, é a instrução, é a lei, Alex. Não é Alex italiana, não é Alex romana, não. Vocês viram aí nos meus shorts, aí os livros da lei e tudo mais, tudo isso porque por que eu mostrei algumas coisas aí para vocês, por exemplo, lá da Faculdade de Direito aqui de São Paulo? E alguns livros. Por quê? Porque tá ligado à questão de lei. Tudo que se trata a respeito das coisas de Deus tem lei. Aqui são códigos que a gente lê, entendeu?
Então, olha só, ele diz assim, o rolo, olha só, a questão do rolo. A palavra de Deus é lei, é lex, tá bom? Então, como é que tem uma frase que diz que a luz seja minha lei, não é? Lux mea lex, é por aí, olha só. Então, olha só, filho do homem, come o que encontras, come este rolo e vai. Fala a casa de Israel, ou seja, quando a gente come, a gente se nutre com essa palavra de Deus, Deus, seja lá quem você for, Deus vai te colocar para levar a palavra dele para a casa de Israel, uma casa rebelde. Tem muita gente aqui que tá aí me ouvindo falar e tá dizendo, mas como que ela vem falar para nós sobre a palavra de Deus? Pois é. Quando Deus quer, ele coloca até a jumenta de Balaão para falar para vocês sobre as coisas dele. Entendeu? Até a jumenta de Balaão. Tem que conhecer os textos. Então vamos lá. Come este rolo e vai. Fala a casa de Israel. A casa de Israel, meu povo, não é uma questão geográfica, não é o povo lá. É todo aquele que está debaixo das sentenças da lei de Deus. Aqueles que já acolheram também a Deus, que sabem que são filhos de Deus, mas eles querem ficar ainda no erro, querem adorar a deuses, querem fazer maldades, querem andar na falsidade, querem, enfim, vocês entendem isso? Porque não é fácil viver na verdade. Chegar aqui e dar a cara aqui para vocês, vocês sabem quem eu sou. Eu não preciso ficar fazendo de conta, ai gente, eu sou assim. Não preciso, eu sou aqui. Do jeito que eu sou aqui, eu sou. Às vezes tem dias que eu tô bem simpática, tem dias que eu sou bem grossinha, tem dias que eu sou bem amorosa, tem dias que eu sou generosa, tem dias que eu não sou. Enfim, tá bom? Mas eu sei que tem gente, ai, mas como assim tá falando da palavra de Deus? Eu estudei para isso, Deus me botou para estudar para isso, eu fui impelida a. Claro que não, você entendeu? Então, por isso, eu tenho por obrigação vir aqui e falar para vocês. Aliás, já se inscreveu no canal? Já acionou o sininho das notificações? Ou vem só aqui pegar os ensinamentos e vai lá fazer, vai pregar, vai fazer a homilia, seja do contra ou seja a favor, vai lá. Entendeu? Não pode ser assim. Clica aí nesse botão aí e se inscreve. Eu vou encher o saco de vocês aí. Se inscreva. Inscreva-se sim no meu canal, Bíblia com Francisca. Aciona o sininho das notificações e vem, ó. Cadê o negócio aqui? Eita, vai cair aqui. tá um fordonço aqui, Jesus misericordioso. Tá, tem computador, tem um monte de coisa aqui. Agora eu fui mexer. Tá vendo como é que são as coisas? É isso. Deixa eu tirar aqui que tem um negócio aqui pesando. É o computador. Tá vendo? A gente vai tirando os pesos e aí tudo dá certo. Então, já se inscreveu? Eu vou começar a encher o saco. Inscreva-se no canal Bíblia com Francisca. Não vem só comer aqui e achar que tá tudo certo. Ó, o cara lá de cima tá vendo o que você tá fazendo. Vem aqui escondido, né? Vem aqui escondido, vem com nome falso, vem com tudo. Eu descobri que aqui né? Que a maioria 65% do povo que vem aqui é do sexo masculino. São meninos. Então, meu povo, começa aí, né? Que miserabilidade é essa? Se inscreve no canal, compartilha, aciona o sininho aí das notificações, dá o seu gostosinho aí pra mim, o seu curtir. Não tô nem pedindo o Pix aqui por essa aula, tá vendo? Tô nem pedindo. Ai, mas o que é de Deus é dado de graça.
A graça é realmente de graça, mas não é de graça totalmente. Eu pago internet, eu tenho os livros, tenho o meu tempo. Vocês estão pensando o quê, bonitinhos da titia? Então vai lá. Então se inscreve. Então olha só. Filho do homem, come o que... Ah, e as meninas, que são poucas aqui, mas estão. Não sei o que elas estão olhando aqui. Deve estar olhando alguma coisa. Então olha só. Aproveita, meus amores, e ó. Inscreva-se no canal Bíblia com Francisca. Come o que encontras. Come este rolo. É o rolo, tá? É o rolo da Torá. É o rolo dos Neviins. É o rolo da Torá, gente, tá bom? Sim, porque a Torá, ela é um rolo. Entra aí na internet e procura. Torá, rolo da Torá, que aí você vai ver como é que é, tá bom? Ele me disse, filho do homem, come o que encontras, come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Então vem cá, casa de Israel. Aí ele diz assim, abre a boca. E ele me deu a comer o rolo. O que eu fiz? Deus me deu de comer este rolo. E aí eu abri minha boca. E aqui, olha só, o que ele fala. Eu tô aqui praticamente fazendo... Estou transmitindo para vocês o livro do profeta Ezequiel. Logo, é claro que eu estou atrelada a Ezequiel. Lembra que eu comecei cantando, passei a noite pensando nele, um absurdo, no livro de Ezequiel, estudando o livro de Ezequiel, tá bom? Sim, gente, é claro que a gente assiste, a gente vai quando pode ao show do Natan, mas não é, que é também o nome de um profeta, mas não tem nada a ver, tá bom? Olha só, come o rolo. E ele me disse, filho do homem, ali alimentarás teu ventre e saciarás tuas entranhas. É disso que a gente se alimenta, da palavra de Deus. Por isso que dificilmente alguém vai te derrubar, entendeu? Porque você está tão firmado nessa palavra que as pessoas vão te jogar, por exemplo, palavras malditas, palavras amaldiçoadas, e você vai saber que são palavras de Lachonará, e você não vai cair porque você já sabe. Essa criatura está sendo usada por Ra-Satã, pelo divisor, pelo maligno, para proferir, usar a sua saliva para falar coisas maldosas. Então, olha só, presta atenção aqui. Alimentarás o teu ventre e saciarás as tuas entranhas com este rolo. Quando estamos alimentados com o rolo da Torá, com a palavra de Deus, dificilmente você vai sentir ódio de alguém, você vai sentir, enfim, você vai até compreender, você vai até tirar um sarrinho da cara das pessoas, mas você sabe que aquilo não é tão importante, né? Porque não vai chegar até você de verdade, entendeu? Então, olha só, sim, a gente tira quando a gente sabe que está sendo atacado não a minha pessoa em si, mas o próprio Deus com o qual a gente está alimentado, então a gente deixa para lá, sabe que é assim que acontece, tá bom? E o profeta fala sobre isso, tá bom, pessoal? Olha só, filho do homem, alimentarás o teu ventre e saciarás as tuas entranhas com este rolo que eu te dou. E aí o profeta diz, comi e era em minha boca doce como mel. O Salmo, eu até anotei aqui para vocês, o Salmo 119, ele fala também sobre isso, sabia? Ele fala que a palavra de Deus, ela é doce como o mel. O Salmo 19 também fala do mesmo jeito sobre a palavra de Deus. Onde eu anotei isso, gente? Ontem, tá vendo? São tantas coisas que eu esqueci agora. Cadê o Salmo? Onde eu coloquei? Aqui na minha mesa tá cheio de papel. Vocês não têm noção de como tem coisas aqui, ó. Deixa eu ver aqui aonde que tá o Salmo. Eu anotei, mas eu não lembro. Mas então você procura aí. Salmo 119 e o Salmo 119, versículo acho que 103, e
o Salmo 19, que diz que a palavra de Deus, ela é doce como o mel, tá bom? E aqui o profeta diz, olha só, comi e era em minha boca doce como o mel, tá bom? Ele me disse, filho do homem, isso é Deus falando para o profeta. Se vocês não sabem, o profeta, ele é boca de Deus, tá bom? O profeta verdadeiro, ele é boca de Deus. Ele disse, filho do homem, vai à casa de Israel, fala-lhes com minhas palavras. De fato, tu não és enviado a um povo de idioma obscuro. Ou seja, as pessoas que estão aqui ouvindo essa palavra de Deus, elas não são estranhas. Elas sabem do que eu estou falando, né? Elas sabem do que eu estou falando, né? Algumas não. Nem todo mundo compreende o que eu estou falando aqui. Mas a casa de Israel compreende sim, tá bom? E como que eu sei disso? Porque Deus está falando, tá? Ele diz assim ao profeta, filho do homem, vai à casa de Israel, fala-lhes com minhas palavras. De fato, tu não és enviado a um povo de idioma obscuro ou de língua estranha, mas a casa de Israel. A casa de Israel, ela tem por obrigação conhecer a palavra de Deus, a palavra da Torá, a palavra do ensino, a palavra da lei. Torá significa lei, tá? E toda a justiça que nela existe, tá bom? A casa de Israel, eu não estou falando para apenas um grupo, é só para o grupo de evangélicos? Não. É só para o grupo de judeus? Não. É só para o grupo de cristãos? Não. É só para um grupo de muçulmanos? Não. É para... Eles estão nesses grupos, mas eles pertencem a uma casa só, que é a casa de Israel. Como que... Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Eu sei que alguns grupos, algumas pessoas estão compreendendo. Que a casa de Israel, ela vai além das separações de CNPJs, de denominações, enfim, tá bom? A casa de Israel, ela é muito maior, porque é a casa de Deus, tá bom? Casa dos filhos de Deus. Então, olha só, ele disse, filho do homem, vai à casa de Israel falar, aliás, com minhas palavras, de fato, tu não és enviado a um povo de idioma obscuro ou de língua estranha, mas a casa de Israel. Não há muitos povos de idioma obscuro ou de língua estranha, de que não entendes as palavras. Se a eles te tivesse enviado, eles te escutariam. Ou seja, os povos que não conhecem a palavra de Deus, eles podem me escutar, né? Assim como eles escutavam também o profeta Ezequiel, tá? Isso Deus já está dando essa, né? Já está fazendo essa revelação. Se a eles tivesse enviado, eles te escutariam. Mas, agora vem o mais, porém, olha só, esse mais é M-A-S, mas a casa de Israel não aceita ouvir-te. Não é a casa de Israel. A casa de Israel não aceita o que tu estás falando, não aceita ouvir-te. Pois não há quem aceite ouvir-me, ou seja, não é a mim que você não está ouvindo. Você não está ouvindo a Deus, a palavra de Deus. Não, aqui, ó, não há quem aceite ouvir-me. De fato, toda a casa de Israel tem a fronte endurecida, ou seja, tem a mente cauterizada, né? Tem um coração duro, tem um coração cauterizado, um coração orgulhoso. Não, porque eu sou mais, porque eu sou isso, porque eu tenho mais consciência, eu sou... Quem é que fala assim?
Observem as denominações. Não, porque nós somos mais do que a igreja católica. Não, eu sou mais inteligente do que um católico. Aí o outro diz, não, porque nós somos mais evoluídos. Veja bem, nós somos mais evoluídos nas nossas práticas, nas nossas ciências, mais do que os católicos, ou do que os evangélicos, ou do que os judeus, do que os muçulmanos e não sei o quê. Aí você vê que aí já tem a divisão, o orgulho, o ego. Né? O ego fala sempre mais alto. Não, eu não preciso da palavra de Deus para ser, para fazer. Não, eu já sei. Olha só, eu não, graças a Deus, eu preciso de tudo de Deus. Ai de mim se não tivesse Deus. Olha só, de fato toda a casa de Israel tem a fronte endurecida e o coração empedernido. Eis que tornei tua face tão endurecida quanto a deles, e tua fronte tão endurecida quanto a deles. A fronte é a cara, é a questão da compreensão. Vai ali estudar um pouco sobre a glândula pineal, que você vai entender. Que tem que passar por ela também, né? Olha só, tem um coração empedernido, tá bom? Eis que tornei tua face tão endurecida quanto a deles, e tua fronte tão endurecida quanto a deles. Como o diamante, porque o diamante é duro, né? Mas você, antes de você lapidar o diamante, ele tem que passar, ele tem que se lascar, ele tem que ser, lapidado. Você sabe como que se faz, como que você tira o diamante da terra? Então, assista um filme ou leia um livro chamado Diamantes de Sangue, que você vai entender muita coisa, tá bom? Diamantes de Sangue, tá? Eis que tornei tua face tão endurecida quanto a deles, e tua fronte tão endurecida quanto a deles, como um diamante. Por isso que o diamante é duro, gente. Mais duro do que o sílex. Tornei tua fronte. Ou seja, Deus diz que ele tornou a fronte da casa de Israel, que é uma casa muito orgulhosa, muito soberba, muito, eu sou escolhido, eu sou isso, eu sou o mais rico, eu sou mais inteligente, porque eu estudei em Harvard, porque eu sei isso. Então, quer dizer, esses são os filhos de Israel, no sentido de que, por eles acharem que são os escolhidos, os chosen da vida, isso serve para mim também, gente. Às vezes a gente se torna arrogante, temos orgulho espiritual, somos orgulhosos espiritualmente, enfim, e aí Deus vem e nos derruba, porque não é assim que ele nos quer, tá bom? Então ele diz, né, que ele torna muitas vezes a nossa face endurecida, né, como se fosse mais dura do que um diamante, né? Um diamante mais duro do que o sílex. Tornei tua fronte, não tenhas... Aí ele diz assim para Ezequiel, não tenhas medo deles. Não é para ter medo dos filhos de Israel, porque eles chegam aqui e dizem assim, como ela está falando... semeando a palavra de Deus. Quem é ela? Ora, eu sou filha de Deus, criaturas, eu sou filha de Deus, e ele me coloca aonde ele quiser para falar da palavra dele. Então ele diz assim, para que eu não tenha medo, para que o profeta não tenha medo, para que Ezequiel não tenha medo, e qualquer um que vá falar sobre a palavra de Deus já está sabendo que será apedrejado, tá bom? Vai ser mal falado, vai ser maldito, vai ser tudo isso, né? Então, olha só, não tenhas medo deles e não fiques atemorizado por causa deles, pois são uma casa rebelde. Ele me disse, Deus, tá? Deus disse ao profeta Ezequiel, ele me disse, filho do homem, todas as palavras que eu te falei, receba-as em teu coração e ouve-as com atenção. Vai,
aos exilados, aqueles que estão na Babilônia, aqueles que estão escravizados, aqueles que estão num, como que se fala, no labirinto da magia, no labirinto da escravidão na Babilônia, né? Do encanto da Babilônia, vai aos que estão, aos exilados, aos filhos de teu povo, e fala-lhes, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, quer escutem, quer não escutem. Se escutarem, ok, se não escutarem, para Deus, ele tá falando, entendeu? Pro profeta, tanto faz se você escuta ou não escuta. Você entendeu? Deus falou, me deu uma ordem, vai e fala à casa de Israel, aos rebeldes, eles são rebeldes. Não importa se ele tá ouvindo, se não tá, se ele vai obedecer, se ele não vai, problema dele. Vai lá e fala. Então, a gente obedece e vem e fala. Por quê? Olha só, obediência do profeta e a reafirmação de sua missão. Um profeta é boca de Deus. Não importa se você vai ouvir ou não. Eu estou aqui, dando testemunho do que Deus está falando. Se você quiser acreditar, acredita. Se você não quiser também, ó. Para mim, eu estou fazendo a minha parte, estou cumprindo a minha missão. É de falar, de transmitir a palavra de Deus. Tá bom? Obediência do profeta e a reafirmação de sua missão. O Espírito, o Ruach de Deus, né? O Espírito, o Ruach, me levou e ouvi atrás de mim um rumor de grande terremoto. Bendita, abre aspas, bendita a glória do Senhor, desde a sua morada, fecha aspas. E ouvi o rumor das suas asas, e ouvi o rumor das asas dos seres vivos, que se tocavam uma a outra, assim como o rumor das rodas referentes a carros, tá? Rodas refere-se à locomoção. Não sei se vocês sabem, mas está e vai haver uma revolução com carros, digamos assim, que vem de uma tecnologia de Deus, teotecnologia. Qual é essa teotecnologia? É a tecnologia com coisas limpas, sustentáveis, onde haverá a preservação da vida. Existem muitas empresas que já estão indo buscar esse conhecimento, tá? Essa questão de energia limpa não é que os homens inventaram, isso tudo vem de Deus, vem tudo das coisas, e o Ezequiel já fala sobre isso, tá? Então, quando vocês verem essas empresas utilizando energia pura, energia limpa, é energia de Deus, tá? É uma teotecnologia, digamos assim. A energia de Deus é sempre limpa, as coisas de Deus sempre são limpas, verdadeiras, tudo isso. Criativas, abundantes, multiplicadas, não há divisão, tá? Deus multiplica as coisas pra gente somar na natureza e na vida do outro, tá bom? Já tá registrado isso aí. Olha só. E os filhos... onde que eu tava? Aqui. O Espírito me elevou e ouvi atrás de mim um rumor de grande terremoto. Bendita a glória do Senhor, desde a sua morada. E ouvi o rumor das asas dos seres vivos, que se tocavam uma a outra, assim como o rumor das rodas, juntamente com elas. E o rumor de grande terremoto. Gente, vocês escutam vários barulhos aqui, inclusive de aviões aqui em cima, porque eu moro a 30 minutos, 20 minutos... 30 minutos do aeroporto de Guarulhos, Aeroporto Internacional de Guarulhos, aqui em São Paulo, tá? Então, vocês vão escutar sempre barulhos de avião, barulhos de tudo, tá bom? Então, olha só, o rumor das rodas juntamente com elas e o rumor de um grande terremoto. O Espírito me elevou e me arrebatou. Fui com amargura no ardor de meu espírito, ou seja, o profeta, ele foi
de forma amargurada para o que Deus tinha para mostrar para ele, tá bom? Fui com amargura no ardor de meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim, né? Fui aos exilados, a Tel Aviv, vou ler assim, a Tel Aviv, aos que habitam junto ao rio Cobar, eles habitavam lá no meio deles, desolado, fiquei por 7 dias. Lembrem-se que o 7 é sempre a lembrança de eternamente, né? 7 vezes 7, 7 é sempre questão de continuidade, sempre, eternamente, tá bom? Por 7 dias. E 7 dias também. 7º é o Shabat, é o descanso, é o desfrute, tá bom? É o Sheva. Aconteceu, fiquei lá por 7 dias. Aconteceu que, ao término de 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor. Sempre assim, 7 dias, Deus, né, vem. A palavra do Senhor: filho do homem, eu te constituí sentinela, te constituí atalaia, ou seja, te constituí anunciante, vaticinante, tá? Para a casa de Israel. Tu ouvirás de minha boca uma palavra e os advertirás de minha parte. Quando eu falar ao ímpio, o ímpio é o injusto, tá? Quando eu falar ao ímpio, deixa eu arrumar aqui. Quando eu falar ao ímpio, certamente morrerás. O ímpio morrerá. Se tu não o advertes e não falas para advertir o ímpio, o injusto, quanto ao ímpio proceder, ao que o ímpio procede, né? A fim de que viva, ou seja, quando um profeta vem e te alerta, olha, tu estás fazendo algo que não... Deixa eu sentar aqui, arrumar. Tu estás fazendo algo, tu tá indo por um caminho que não é legal, né? Ou tu tá usando algo que, na tua concepção, é correta. Todo mundo usa, então tu faz também. E aí vem alguém e diz assim, olha, presta atenção, né? Às vezes é pessoas que você nem conhece, é pessoas que você não gosta, e de repente fala aquela palavra, olha, presta atenção. Você, enfim, rebate tudo, mas às vezes é a voz de Deus te falando. Como eu falei para vocês, Deus usa até o jumento, a jumenta, como ele usou lá de Balaão para falar as coisas para os filhos de Israel, para os filhos de Deus. Porque eles estavam também cometendo erros, né? Então, olha só. E o profeta tem por obrigação, quando Deus toca o profeta para ele avisar alguma coisa, ele tem por obrigação fazer isso. Por quê? Porque existe a possibilidade de o ímpio, de o injusto fazer uma metanoia, fazer uma techuvá, mudar a direção do seu caminho. Entendeu? Aqui, ó, ele diz assim, quanto ao ímpio proceder, ou seja, ele diz assim, quando eu falar ao ímpio, certamente morrerás. Se tu não o advertes e não falas para advertir o ímpio, quanto a seu ímpio proceder, ao seu injusto proceder, a fim de que viva ele, o ímpio, em sua culpa, morrerá. Se ele é injusto, se ele não mudar, ele vai morrer com essa culpa de ser injusto. Mas seu sangue, o sangue do ímpio, do injusto, mas seu sangue eu pedirei contas de tuas mãos. Ou seja, se eu sei, por exemplo, eu conheço, como vocês estão vendo aqui, eu conheço algumas coisas da palavra de Deus. Eu venho aqui para vocês, conversar com vocês, falar, transmitir essa palavra para vocês. Lógico que, primeiramente, acontece comigo. Eu primeiro leio, eu primeiro mastigo essa palavra, eu primeiro engulo essa palavra, tá? E aí,
eu observo a minha vida. Mas Deus quer que eu também transmita essa palavra para vocês. Porque se algum de vocês estiverem cometendo injustiças, você pode mudar rapidamente. Se caso eu bebo dessa palavra, eu me nutro com essa palavra e guardo para mim, e não conto isso para vocês, não transmito elas para vocês, o que acontece? Deus vai tirar de mim, olha só, ele vai cobrar de mim, vai pedir conta de mim, o sangue de vocês que são injustos, aqueles que são injustos. Não estou falando que todo mundo é injusto, mas Deus vai cobrar de mim o sangue de um ímpio, de um injusto. Por quê? Porque eu sabia dessa palavra de Deus e não transmiti. E com isso, a pessoa não teve a oportunidade de ter a mudança de vida. Vocês percebem? Aqui eu tô dando, ou eu tô dando um testemunho bacana, ou eu tô condenando um monte de gente aí também. Quer dizer, com essa palavra de Deus, isso aqui é muito sério, isso não é brincadeira, não é um livrinho qualquer, entendeu? Você acredita se quiser, tá bom? Olha só, mas aqui ele tá dizendo, quer dizer, que ele vai me cobrar esse sangue, né? A pessoa morreu e morreu na injustiça, ela nem sabia disso. Aí, de repente, eu tô aqui contando isso pra vocês, a pessoa vai dizer, puxa vida, mas ela falou isso aqui, então eu vou mudar. O que foi que eu fiz? Eu vou ver se eu consigo resolver isso aqui. Se não consegue, pede perdão pra Deus, entra no tribunal de Deus, pede perdão pra ele, né? E, enfim, e vai resolver. Se você você burlou as pessoas, roubou as pessoas, vai tentar pagar elas de sei lá, 4 vezes mais, com juros e correções, enfim. Gente, eu tô falando algo que eu mesma já fiz, tá? Eu já entrei no tribunal de Deus e Deus me mostrou vários erros que eu fiz e eu fui lá arrumando. Aqueles que eu não arrumei é porque não tem nada a ver comigo, mas aquilo que me pertencia, eu pedi para Deus. E o pessoal que me conhece, que já participou, já sabe disso, já tá aí e sabe do que eu tô falando, entendeu? Então, entra no tribunal de Deus, resolve e acabou. Olha só, então, para que você não seja depois pedido também, por conta do... aqui, ó. O sangue do injusto será pedido para aqueles que Deus pede, às vezes, para você falar e você não fala, né? Aqui, ó. Contudo, se tu advertes o ímpio, se tu adverte o injusto, aqui, ó. Contudo, se tu advertes o injusto e ele não se afasta da sua impiedade, tem muita gente que você diz, olha, tem isso aqui, ou então por isso, tem isso aqui. A pessoa continua do mesmo jeito, arrogante, soberba, enfim, com a crista lá em cima, como diz aqui, com a endurecida, né, com a fronte endurecida, enfim. E aí Deus diz assim, contudo, se tu advertes o ímpio e ele não se afasta da sua impiedade, da sua injustiça e de seu injusto proceder, ele, em sua culpa, morrerá, vai morrer injusto, né? Morrerá. Tu, porém, salvas a tua vida. É mais ou menos assim, eu sei que a pessoa tá num erro, tá com falsidade ideológica. Já passei a visão. Não se toca, tô limpa com Deus, já falei. Então, muita gente já. Entendeu? Assim como pessoas acima de mim chegaram, Francisca, isso aqui não tá. Eu fui analisar, eu digo, tem razão, então vou melhorar isso aqui, vou mudar isso aqui. E foi o que eu fiz, entendeu? Então, isso, gente, essa palavra é para todos nós. Não existe assim, é só para esse, é só para aquele, não sei o quê. Não, você pode ser pastor 40, 50 anos, mas tá errado, tá fazendo coisa errada, tá fazendo injustiça, tá cobrando dízimo que não é para cobrar, tá cobrando errado, tá falando coisas que não é para falar, tá paquerando as irmãzinhas, ou então tá usando a bondade das irmãzinhas, enfim, um monte de coisa, gente. Sabe, eu tô falando de qualquer meio, ou sei lá, na tua casa, às vezes tu também é injusto, todos nós temos erros, entendeu? Então é nesse sentido, e a gente tem que realmente
cuidar nesse sentido de um dos outros, cada um cuida da sua vida. Mas quando Deus coloca a gente para... Às vezes é uma palavra, às vezes você nem conhece a pessoa, de repente ela fala uma palavra e diz, puxa vida, mas isso aqui, será que não foi Deus que mandou? Você não precisa ser amigo da pessoa, tá? Então, tem isso também. De novo, contudo, se tu advertes o ímpio e ele não se afasta da sua impiedade, do seu ímpio proceder, ele em sua culpa morrerá, tu, porém, salvas a tua vida. E quando um justo se afasta da sua justiça, ou seja, se você é muito justo, mas por algum motivo você se afasta dessa justiça e pratica injustiças, e eu coloco com obstáculo à sua frente, ele também morrerá. Ou seja, um justo também que sai da sua justiça, ele começa a cometer injustiça, esse também morrerá, tá bom? Pois tu não o advertiste em seu pecado, morrerá. Ou seja, não advertiu o justo também, porque ele é justo, tá? Ele é o bambambam da coisa, então você não fala nada. E aí, tá vendo que o cara é justo, mas ele tá cometendo injustiça e você não fala nada, o cara morre e isso também vai ser cobrado de você, né? Então, ele morrerá em seu pecado. E a justiça que praticou não será lembrada, ou seja, você pode viver na igreja praticando coisas boas, fazendo obras de caridade, você é isso, você é aquilo, mas uma vez que você cometeu injustiças, acabou, filho, aqui ó, você também, de repente Deus te recolhe e você morreu, isso não será lembrado, todas essas benfeitorias, isso aqui de acordo com o livro do profeta profeta Ezequiel, tá? Ezequiel. Aqui, ó, ele morrerá. Não, e a justiça que praticou não será lembrada, mas seu sangue eu pedirei contas de tua mão. Ou seja, o profeta é lascado mesmo, porque se não avisar o injusto e o injusto morrer na sua injustiça, o profeta tá lascado. Se não avisar o justo que cometeu injustiça, o profeta tá lascado. Ou seja, então tem que vir aqui e transmitir pro justo e pro injusto. Não tem jeito, gente. Tá vendo como é que são as coisas de Deus? Aí ele diz, ó, aqui, mas seu sangue eu pedirei contas da tua mão. Coitado do profeta, gente. Contudo, se tu advertes um justo para que o justo não peque, e ele não peca, certamente viverá, pois foi advertido. Tu, porém, salvas a tua vida. Ou seja, meus amores, não importa se você que está aí me ouvindo a palavra de Deus por meio desta boca aqui, que na verdade é a boca de Deus também, ouvindo aqui por esta tradução aqui das Paulinas, que foi feita pela professora Maria de Lourdes. Ou seja, se eu não falar para o justo e para o injusto, Deus vai cobrar a vida de cada um de vocês, de mim. Então, queridos, já fiz a minha parte, eu estou aqui, já transmiti, assim como a professora Maria de Lourdes, ao traduzir esse texto, ela também já foi boca de Deus para que esse livro chegasse até as minhas mãos. Olha só como são as coisas, é um ciclo, ó. Para que chegasse até as minhas mãos e eu, né, vocês sabem que eu sou do falar, o meu negócio é a comunicação, então eu venho aqui e transmito para vocês. Ninguém quer ficar com a palavra de Deus guardada em segredo, não é segredo a palavra de Deus. Para todos tem que ser transmitido, não importa onde, do Oiapoque ao Chuí. Tem pessoas, tem grupos, só para vocês terem uma ideia, tem grupos lá no Amazonas, lá em Humaitá, lá em Pirapitinga, acho que é isso, Ipatinga, tem lá em Apuí o pessoal estudando este livro de Ezequiel. Assim como lá no Rio Grande do Sul, em todos os lugares estamos estudando esse livro de Ezequiel. Por quê? Porque é palavra de Deus. Você entendeu? Então, se você é injusto ou injusto, não interessa. Eu estou fazendo a minha parte, já entreguei. A minha entrega é essa, entregar
A profecia de Ezequiel, muitos que estão lendo sobre os ossos secos, a profecia sobre os ossos secos, sobre a visão, como eu li aqui para vocês, a visão, a glória de Deus. Tem muitos que estão estudando sobre a vocação do profeta. Tem outra coisa que eu quero ler para vocês aqui do Ezequiel, que está nesta daqui, que ele diz assim, ó, eu já falei para vocês que a Babilônia é dos caldeus, tá? E quem era da Caldeia? Abraão, lembra? Pois é, lá de Gênesis, olha só. Ezequiel é o terceiro dos 4 profetas chamados maiores, tá? Ele faz parte dos profetas maiores. Era filho de Buzi e pertencia à estirpe sacerdotal. Foi levado cativo para a Babilônia, onde profetizou durante 20 anos, ao mesmo tempo que Jeremias profetizava em Jerusalém. Teve a glória de morrer mártir da justiça, como se lê no Martirológio Romano, a 10 de abril. As profecias de Ezequiel são muito obscuras, depois de ter referido a sua vocação. O profeta descreve a tomada de Jerusalém pelos caldeus, com todas as circunstâncias horrorosas que a acompanharam. O cativeiro das 10 tribos e da tribo de Judá, e todos os rigores da justiça de Deus contra o seu povo infiel. Em seguida, apresenta aos judeus motivos de consolação, prometendo-lhes que Deus os havia de tirar do cativeiro, que havia de restabelecer Jerusalém, e o seu templo, e o reino de Israel. Na figura do reino do Messias, do Machia, do Cristo, tá? Prediz a vocação dos gentios, que somos nós, todo aquele que não veio de útero judeu, de útero de mãe judia, são chamados de gentios, tá bom? Então, a vocação dos gentios, o estabelecimento da igreja, a igreja, leia-se sempre eclésia, a assembleia, tá, gente? O estabelecimento da igreja e o reino do supremo pastor, Jesus Cristo, de cujo batismo e ressurreição fala do modo misterioso, ou seja, aqui no caso foi lido algo para os cristãos, aqui, Jesus Jesus Cristo como pastor, aqui fala para o Novo Testamento. Mas essa profecia de Ezequiel, aqui no caso esse livro, os hebreus quando os hebreus leem, eles leem sobre o Machia, sobre o Messias, né? Essa profecia também é para eles por conta deles estarem esperando o seu Messias, esse governo de restauração, restauração do templo, apesar de que Jesus diz que nós somos o templo e ele é o novo templo, enfim. Mas a questão aqui de Ezequiel, que é um livro do Tanar, que é um livro do primeiro contrato, do primeiro testamento, né, do Antigo Testamento, mas ele serve para nós cristãos, que somos também casa de Israel, porque nós fomos enxertados por meio de Jesus Cristo na oliveira que é Israel, tá bom? Então, é legal quando a gente começa a ler esse livro e então a gente sabe várias coisas, olha só, a questão da vocação do profeta, a missão de Ezequiel, e eu li o capítulo 3 para vocês e um pedacinho do capítulo 1, né? Mas eu quis ler essa parte do 3 para vocês, que fala a questão do livro, de comer, de nutrir-se com o livro. Depois ele fala a questão da ruína de Jerusalém, mostrada por meio dos símbolos, né? Que ele vai falar sobre questão também da face humana, do boi, que é o sacrifício, da águia, que é a questão da visão espiritual. Depois vem o castigo da idolatria, né? A idolatria não é só quando você adora outros deuses, que você faz um deus de metal, um deus de madeira, um deus de gesso, um deus de ouro, você faz um deus de bronze,
sei lá, faz alguma coisa e diz que aquilo ali é um Deus. Aquele Deus não come, aquele Deus não tem vida, não tem nada, gente. Entendeu? A gente tem que saber qual Deus a gente adora. É o Deus vivo? É aquele que dá esse sopro de vida, esse Deus vivo, entendeu? E aí, de repente, você vai lá, faz uma coisa de lata, de gesso, de não sei o que, e diz que aquilo ali é teu Deus. Pelo amor de Deus, essa é a tamanha ignorância que às vezes a gente está tão deturpado, assim, a nossa mente está tão cauterizada que a gente acha que por a gente ser humano faz um troço de madeira, de metal, de ouro, de bronze, de vidro, de cristal, de diamante e diz que aquilo ali é um Deus, né? Dinheiro, enfim, qualquer coisa, gente, tá? Então, tem isso também, essa questão da idolatria, a idolatria de homens, né? A idolatria... Enfim, tem muitas idolatrias que a gente acha que tá correto e não é. Aí Deus mostra a Ezequiel por meio de visões, os crimes e os castigos de Jerusalém, né? A cidade. Quantos crimes estão acontecendo agora, neste momento, na cidade de Jerusalém, gente? Aí tem os vaticínios contra o rei, os vaticínios contra o povo e os falsos profetas. Nossa, gente, tem gente aí que é falso profeta, meu Deus do céu. Um dia tá na macumba, outro dia tá no satanismo, outro dia tá no luciferianismo, outro dia tá na católica, outro dia tá como cristão. E você às vezes não sabe. E isso, nesses grupos, tem gente boa, mas também tem o outro lado que só vai lá só para usufruir dos conhecimentos, vai comer o conhecimento e às vezes nem é pertencente àquilo. Eu vejo muito, por exemplo, tem muita gente que diz, eu sou de tal coisa, de tal grupo, mas quando morre ou quando fica doente, sabe o que chama? Chama o sacerdote da católica para ungir, para colocar... para colocar água benta ou para fazer uma oração de presbítero ou para colocar unção dos enfermos, ou então quando morre é de outra religião, mas quando morre quer ter missa de sétimo dia na igreja católica, quer dizer, faz uma salada mista de espiritualidade, no final não sabe nem quem a pessoa é, porque falta identidade na pessoa. Né? Ela não sabe que ela é filha de Deus, que ela é feita à imagem e semelhança de Deus, né? Mas eu posso então ir em qualquer lugar? Você pode, desde que você saiba quem você é, tá bom? Gente, eu tô aqui, nariz coçando. Então, olha só, os vaticínios contra o povo, contra o rei, que são os governantes, tá? Não importa qual governo seja. Então, ó, os reis sempre tá ligado a governo, tá bom? A quem comanda o povo. Os vaticínios são as profecias, né? Existem profecias que vão trazer promessa, mas tem as profecias que são um alerta para o povo. Os vaticínios, né? Contra o rei, são os governantes. Contra o povo, que é rebelde, que é ganancioso, que não quer cumprir a lei de Deus, né? E os falsos profetas, que são aqueles que profetizam coisas que não são de Deus, que Deus não está falando, mas eles dizem, não, olha só, Deus me falou, Deus mandou eu dizer isso aqui para você. E não é. Vocês viram que eu li aqui para vocês algo? Quando era Deus que estava falando para o profeta, eu estava dizendo aqui para vocês, o profeta fala, filho do homem. Quando está falando filho do homem, é Deus falando com o profeta Ezequiel, tá? Então, são as profecias de Ezequiel. Mas tem muita gente que fala, mas Deus manda te falar, Deus não manda falar coisa nenhuma. Se Deus quiser, pelo menos para mim, se Deus quiser falar alguma coisa para mim, ele vai falar diretamente para mim. Ele não vai mandar. Como que Deus, eu sendo filha de Deus, como eu tendo comunhão com Deus, eu todos os dias tendo comunhão com Deus, como que ele vai falar lá para não sei quem algo que é do meu interesse? Gente, acorda pra vida. Como que alguém lá não sei da onde vai saber mais da tua vida com Deus ou da tua vida do que tu? E às vezes tu coloca a tua vida na mão de pessoas que não vai te ajudar.
Muito pelo contrário, vai querer saber da tua vida e na primeira oportunidade vai querer usar isso contra ti, ou para te extorquir em questões de dinheiro, ou por questões espirituais, ou emocionais, entendeu? A gente tem que ser mais ligado às coisas de Deus, que é para não cair nessas parelas de falsos profetas, entendeu? Seja nessas falsidades dos governos, né, aqui do rei, ou até mesmo do povo, ou dos falsos profetas. Que mais que fala sobre... Aqui, aí ele diz algumas parábolas para figurar a sorte dos hebreus, dos judeus. Isso tudo está no livro de Ezequiel, tá? E as lamentações sobre os últimos reis de Israel, no capítulo 19. Depois, no capítulo 20, vem a infidelidade de Israel e a fidelidade de Deus. Eu acho que é no capítulo 20, versículo 40, que tem uma coisa bem legal, que eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu ver se eu encontro. Cadê? O que Deus quer do seu povo? Cadê? 40. Olha só, isso é legal. Olha só, Ezequiel 20:40, ele diz assim. 20:40. Ele diz assim: eu sei que sobre o meu santo monte, sobre o alto monte de Israel, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela estabelecida na terra. Ali os filhos de Israel me serão agradáveis. Ali requererei as vossas oferendas e as vossas primícias dos vossos dons. Deus, o sacrifício que Deus quer de nós são os nossos dons. Você tem dom de escrever sobre coisas legais? Escreva. Você tem dom de falar coisas bacanas, por exemplo, da palavra de Deus? Fale. Você tem dom de curar feridas? Você é enfermeiro? Você é enfermeira? Você tem dom de curar a ferida das pessoas, seja física? Faça. Você tem dom de curar a alma das pessoas no sentido de ser psicólogo, de trabalhar com a questão mental, questão de psique? Faça. Esses são os dons. Você tem dom de cuidar de viúvas? Faça. Você tem dom de mudar a mentalidade das pessoas, de não serem escravas, enfim, faça. Entendeu? É esse o sacrifício que Deus quer. Deus não quer que você mate boi e leve para o templo. Deus não quer que você fique fazendo sacrifício, nem se matando, nem se machucando o teu corpo, mudando o teu corpo, te maltratando, para servir a Ele, tá? Ele não quer. Aí olha só mais o que ele diz. Cadê os dons? Aqui. Aqui. E me servirá toda a casa de Israel, ela toda estabelecida na terra. Os filhos de Israel me serão agradáveis e requererei vossas oferendas. Essas são as oferendas que eu falei para vocês. E as primícias dos vossos dons. Contudo, o que me consagrardes, ou seja, a nossa fala, as nossas bondades, elas devem ser consagradas a Deus. Todas as vezes que eu estou aqui com vocês, pode ter certeza que eu me consagro, eu peço consagração de Deus para que eu possa falar algo para vocês que venha da parte dele, tá? Aqui, ó. Tudo que me consagrardes. Então, vós recebereis como é que Deus vai nos receber? Quando a gente faz isso, ele nos recebe como um perfume agradável, como aroma agradável, como fragrância agradável. Quando vos tiver tirado do meio dos povos, quando ele tiver tirado todos nós e todos vocês da Babilônia, do Egito, quando vocês não tiverem nenhuma praga mais em cima de vocês. O Egito representa pragas. O Egito recebeu pragas, né, do próprio Deus, por ser rebelde. Assim como os exilados estão na Babilônia
por serem rebeldes. Quando a gente abaixa a crista para Deus, ele nos tira do Egito e nos tira da Babilônia também. E todos os nossos dons são perfumes, fragrâncias, aromas, essências agradáveis para Deus. Ele diz assim, quando vos tiver tirado do meio dos povos e vos tiver juntado dos países por onde tinheis, é isso mesmo, tinheis sido espalhados e tornasse a manifestar em vós a minha santidade aos olhos das nações. E sabereis que eu é que sou o Senhor, quando vos introduzir na terra de Israel, na terra que jurei de mão levantada dar a vossos pais. Então é isso. O sacrifício que Deus quer da gente é que sejamos, sabe aqueles incensos que a gente faz para colocar para Deus e tudo mais? Esse incenso são os nossos talentos, os nossos dons. Então, por isso que eu digo, se você é bom de escrever, escreva, use esse seu talento. Se você é bom de comunicação, como eu sou aqui, eu estou fazendo a minha parte. Se você é bom em cozinhar, cozinhe, dê aos pobres, divida, multiplique, some na vida dos pobres. Se você é um sacerdote, seja um bom sacerdote, não importa onde. Se você está como sacerdote na igreja católica, se você está como pastor na igreja evangélica, se você é um babalorixá, seja sempre um dom de Deus na vida de alguma pessoa, porque se você está lá, é porque você recebeu também autoridade do céu para cumprir isso, tá bom? Se você é um sheik muçulmano, do mesmo jeito, tá? Então, se você é um juiz, você faz parte do direito, do mesmo jeito. Se você é um político, a mesma coisa. Um professor, uma mãe, enfim, você entendeu. Use os seus talentos consagre os seus talentos para Deus, tá bom? É isso. Deixa eu ver o que mais. Depois vem os crimes de Jerusalém, as duas irmãs criminosas, Samaria e Jerusalém, aqui fala-se, é o que fala o livro, tá? As duas figuras da destruição de Jerusalém. Depois os vaticínios contra os pagãos vizinhos de Israel, os vaticínios que são as profecias contra a Tiro e Sidônia. No 27, 28, deixa eu ver o que mais. Aí depois vem os vaticínios contra o Egito. Depois vem a restauração de Israel. Sim, Israel será restaurada, assim como todos nós seremos, né? Vaticínio sobre os maus pastores e o bom pastor, como eu falei para vocês, tem que ser um bom pastor. E quantos maus pastores existem por aí, né? Querendo derrubar o irmãozinho, o coleguinha, quando ele te diz que não, o dízimo é imoral e ilegal, né? Porque a gente paga duas vezes, o Estado e a igreja. Então tem que ver aí, meu filho, ó. Ruína da Idumeia, a renovação da terra de Israel. Depois, no 37, vem o vaticínio simbólico da restauração de Israel, que é a questão, o 37 fala a respeito dos ossos secos. Lembra que a visão de Israel, do profeta Ezequiel, para que ele faça os ossos secos, né, que é Israel, voltar à vida. Depois, no 38, capítulo 38, o triunfo sobre os ímpios, o triunfo sobre os injustos, sempre, né? No 40, o reino de Deus e a descrição do novo templo. E depois, o novo culto, como devemos cultuar a Deus, né? Tem muita gente que não compreende isso. Depois, a nova Terra Santa. Lembra muito esse livro de Ezequiel, para quando você lê Apocalipse, você vai lembrar do livro de Ezequiel. Então, é isso, meus queridos. Eu fico por aqui. Eu li um pouquinho desta Bíblia, da Eclésia,
tá? Da editora Eclésia. Eu peguei um pouco aqui a Bíblia das Paulinas, tá bom? Aqui a Bíblia, Paulinas. Aqui, ó. Paulinas. São várias, gente, porque e às vezes tem umas, aqui, ó. Tem essa daqui da Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia da Mulher, muito legal. Mostrei para vocês também essa da Paulus, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém, que é da Paulus, que ela foi traduzida pelos irmãozinhos lá da École Biblique de Jerusalém, da École Biblique de Jerusalém francesa, né? Que é a escola francesa. Eu mostrei também para vocês aqui, trouxe para vocês o Tanar, para quem lê em hebraico, tá? Então você vai ler o livro de Ezequiel em hebraico. O que mais, meu povo? É isso, queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não gostou, não tem problema, você não precisa fazer seus comentários maldosos. Aliás, pessoas maldosas nem devem chegar até aqui, tá bom? Porque assim você poupa seu tempo, né? E pessoas que não gostam também das narrativas bíblicas, então nem perca seu tempo vindo aqui. Tá bom? Eu sou bem simpática. Eu sou simpática, sim, só quando eu quero, com quem eu quero, e graças a Deus Deus me deu uma liberdade tão bacana de ser quem eu sou, sem precisar que as pessoas me amem por eu ter coisas, ou por eu, enfim, não, as pessoas ou gostam ou não gostam, é assim, sabe, não tem problema nenhum também. Eu costumo dizer, eu sou que nem aspirina, ou você engole ou você vomita, é por aí. Então é isso, meu povo, fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus e celebrem aquilo que realmente importa, que é a vida de cada um de vocês, tá bom? E aproveita, manda esse conteúdo para suas amigas, para seus vizinhos, seus parentes, sei lá quem você gosta aí, que você acha que vai gostar deste conteúdo. É o conteúdo de aula, olha só, 1h36, quase 40 minutos. Claro que eu falo algumas outras coisas, mas conteúdo como esse, na faixa, você não vai ter por aí, não. Não é tão fácil encontrar assim, alguém que faz um trabalho da palavra de Deus voltada para qualquer pessoa, na verdade. Mas claro que para as pessoas odiosas que vêm aqui querer escrever coisas, ai, mas da religião, não sei o quê. Problema seu, cara, por que você perde seu tempo de vir aqui comentar aqui sobre religião? Aqui eu não falo sobre religião, aqui eu falo sobre narrativas, sobre livros, vocês entenderam? E nem falo é um livro religioso? Porque a maioria do povo usa na religião, mas não é um livro totalmente religioso, é um livro para quem gosta de literatura, para quem gosta de ler, para quem gosta de aprender, para quem gosta de saber, tá? Então é isso, meus amores, fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus e celebre aquilo que realmente importa. Um beijo grande para todos vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, linda, maravilhosa e cheia da palavra de Deus, nutrida com a palavra de Deus, e assim você também deve ficar nutrido com a palavra de Deus, porque quando vir aquelas tribulações, aquelas coisas difíceis, você sabe aonde se segurar, você tem uma rocha forte, assim como Ezequiel. Ezequiel é a rocha, é a força de Deus, você tem a força de Deus, você não é que nem He-Man, mas você tem a força de Deus, tá bom? Beijo pra vocês, tchau, tchau, gente.